Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, professores, professoras, corpo docente, corpo discente da nossa amada Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, igreja presidida pelo nosso pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia. Eu sou o pastor Anderson Oliveira e vamos tentar dar continuidade nesse momento sobre a nossa revista EBD Dominical, que está tratando nesse trimestre sobre os 10 mandamentos, revista escrita pelo nosso bispo Samuel Ferreira, revista que traz o conteúdo abordando o decálogo, a lei de Deus dada a Moisés e ao povo ali no Monte Sinai, onde Deus espera que a cumpramos, a obedeçamos, até porque os 10 mandamentos, eles não são proibitivos, eles são preventivos, são normas, são leis, são direcionamentos dados por Deus para que eu e você possamos viver vidas abençoadas, vidas protegidas, vidas guardadas pelo Senhor. Então, nós falaremos especificamente nesta aula, a aula que é um apoio, irmãos? A aula que é um direcionamento, um bate-papo para que você, professor, possa aumentar um pouco, talvez, o seu conhecimento, possa ajudar a amplificar o conteúdo da sua aula. É um bate-papo entre a gente, para que você possa, de repente, receber uma ideia, uma luz que você ainda não havia tido nesta aula. Então, a lição de número 3, ela tem o tema Não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. O texto que vai se basear a lição é do Êxodo, capítulo 20, verso 4 e verso de número 6. É o que vai pautar a nossa lição. O texto áureo da nossa revista, da lição de hoje, ele traz o texto de Êxodo, capítulo de número 34, verso 14, que vai falar o seguinte: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Falando do zelo que Deus tem com a sua pessoa, com a sua santidade, com a sua autoridade, com a sua glória, com a sua honra, com o seu louvor, e que Ele não permite, não dá, não doa, não cede essa autoridade, essa honra e esse louvor a outro, a ninguém. Por isso, somente a Ele devemos nos inclinar, devemos adorar, devemos render graças a esse Deus Todo-Poderoso. Diante desse texto áureo, eu também quero lembrar e citar o texto que Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. O apóstolo Paulo está dando um direcionamento claro, objetivo, sobre fugir da idolatria. É um conselho, um direcionamento, um ensinamento preventivo, e é necessário que, não só agora, nesta aula que eu estou trazendo aos irmãos, mas os professores em sala de aula, deixe bem claro nessa lição, e bem claro aos alunos, que a Bíblia Sagrada, em todo tempo, ela vai direcionar o perigo da idolatria. E nós vamos ver isso durante toda esta lição, e já quero dar aqui um spoiler. Idolatria não é apenas formar uma imagem, uma escultura. Há alguns tipos de idolatria, mas a Bíblia ela é enfática, ela é clara em dizer: fugir da idolatria. E esse texto de Êxodo 34:14, aqui do nosso texto áureo, fala sobre isso, que nós não devemos nos inclinar diante de outro Deus, pois somente o Senhor é zeloso. Deus é zeloso. A importância de frisar, de citar, de demonstrar
na lição, em nossas aulas, em nossas salas de aula, essa verdade aplicada, né? Idolatria não é apenas adorar uma imagem. A idolatria não é só isso, não é formar uma imagem, colocar na minha sala, colocar no meu quarto. Não. Idolatria representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Então, tudo aquilo que pode tomar o lugar de Deus, a primazia de Deus, né? O meu coração ter Deus como prioridade, tudo, qualquer coisa, pode ser entendido como idolatria, não apenas imagem. O termo hebraico empregado para imagem de escultura, idolatria, é péssiel, que é usado no Antigo Testamento para designar deuses. Tá? Então, quando a gente fala de idolatria, quando a gente fala de imagem de escultura, o termo hebraico empregado é péssiel, que significa, de maneira bem clara, adoração a outros deuses. Os objetivos da lição são explicar o segundo mandamento, é exatamente este que nós estamos citando, o segundo mandamento deixado por Deus, dado por Deus. Depois, expor os avisos e promessas do segundo mandamento. Né? Há avisos claros dentro do segundo mandamento, como também há promessas sendo deixadas dentro desse segundo mandamento. Como em toda a Bíblia, irmãos. Como em todo o texto sagrado. O texto sagrado ele sempre vai trazer um direcionamento preventivo, e quando nós decidimos obedecer esses mandamentos e princípios bíblicos, os maiores beneficiados somos nós, porque recebemos, dentro dessa obediência, promessas trazidas e reveladas por Deus sobre as nossas vidas. Então, vamos expor os avisos e promessas do segundo mandamento e ressaltar os cuidados que nós precisamos ter com a idolatria. Eu falei algo já aqui inicialmente, mas falaremos de uma maneira mais profunda quando citarmos o tópico e esse objetivo 3. Então, para a introdução, no primeiro mandamento, a lição que nós já falamos, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte de sua aliança. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide sua glória com ninguém. Esse texto de Isaías 42:8 fala sobre isso. Fala de que ele não divide, não dá a sua glória para ninguém, não reparte a sua glória para ninguém. A glória é dele, a adoração é dele. Ele é o Senhor, ele é digno de ser adorado. Ele é aquele, esse texto de Isaías, que está dizendo assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não ouse, não dê a minha glória a ninguém, não dê a imagem, não dê meu louvor a ninguém. É o que está dizendo o texto de Isaías. Mais uma vez, Deus demonstrando que a Ele, que é o Deus zeloso, é quem devemos dar honra, glória e louvor. O tópico 1 da nossa lição, que vai falar especificamente do segundo mandamento, eu botei aqui: o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente, sem mediação de qualquer objeto. Então, quando nós vamos falar de segundo mandamento, irmãos, nós precisamos frisar esse ponto e essa questão de que não há outro mediador, ok? E aqui vai a primeira palavra-chave que nós somos direcionados sempre a trazer aos irmãos. Eu quero trazer essa primeira palavra-chave. Mediação é a primeira palavra-chave da nossa aula de hoje. Por quê? Porque o segundo mandamento fala que só há um Deus, que somente a Ele deve ser adorado, que nós não devemos prestar culto à imagem de escultura, a ninguém. E eu fiz questão de frisar aqui que esse segundo mandamento, ele não abre brecha para que haja mediação de terceiros. Não. Corroborando com aquilo que está escrito em Timóteo, capítulo 2, verso 5, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, só há um mediador.
Quem é o mediador? Jesus Cristo. É ele quem faz a mediação entre Deus e os homens. E o segundo mandamento, ele direciona para isso. Né? Não há ninguém, não há nenhum objeto, nenhuma pessoa, nenhuma figura, nenhum nome que possa fazer essa mediação. Só há um, Jesus Cristo, que é o único, o só mediador entre Deus e os homens. Ok? Então, o tópico 1 ele vai ser dividido em 3 subtópicos. Primeiro subtópico, entendendo o segundo mandamento. O 1.2, a proibição do mandamento, né, aquilo que está expresso dentro do mandamento. E o tópico 3, a explicação do mandamento, de uma maneira bem clara. Vamos tentar expor esse mandamento para que os irmãos compreendam. O tópico 1.1, subtópico 1.1 diz: entendendo o segundo mandamento. Para Deus importa tanto a forma de adorar quanto a quem adorar. Não podemos adorá-lo de qualquer maneira. Então não é apenas, irmãos, a forma de adorar, mas a quem adorar. Primeiro, como você tem adorado a Deus? Depois, você tem adorado a Deus de verdade? Ou algo tem tomado o espaço de Deus no seu coração e você tem dado espaço no seu coração para outras coisas? Precisamos ter esse cuidado. Esse mandamento, quando falar sobre esse tópico, esse 1.1, ele vai dizer assim: a diferença entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento é que o primeiro nos fala de uma adoração ao Deus certo. Ele nos chama a adorar o verdadeiro Deus e a rejeitar o Deus falso. Já o segundo mandamento nos ensina a adorar o Deus em certo, do modo certo. Na verdade, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos feitos por mãos. Nosso Deus não pode ser comparado, irmãos, a ídolos feitos por mãos, mas sim, ele é o Senhor. Enquanto o primeiro mandamento nos ensina a adorar o Deus certo, o segundo mandamento nos estimula a rejeitar, a adorar deuses falsos. O uso de imagens na prática litúrgica de adoração tende a estimular ou induzir as várias formas de politeísmo. E aqui há algo que eu preciso falar nesta noite, nesta aula. Falei noite porque eu estou me gravando essa aula tarde, que eu cheguei do trabalho e estou fazendo. Quando nós permitirmos e nos deixamos levar na adoração a outros deuses, a imagens, nós estamos partindo para o lado do politeísmo. O que é o politeísmo? Seria, de uma maneira bem chula, a adoração que se faz a vários deuses. Né? Politeísmo são vários deuses. Então, eu adoro uma coisa hoje, amanhã eu adoro outra, depois eu adoro outra, e aí eu me torno politeísta, vários deuses. Há um perigo quanto a isso. Quando eu não entendo de maneira clara o que Deus está dizendo sobre esse segundo mandamento. Posso também me tornar alguém sincrético. O que é o sincretismo? Quando eu começo a achar que objetos, coisas, podem ter poderes sobrenaturais de me ligar a Deus, de me ligar ao sobrenatural, de me trazer benefícios sobrenaturais. Então, há alguns perigos, alguns acidentes que podem acontecer quando eu não compreendo de maneira clara este segundo mandamento. Por isso que eu preciso entender o segundo mandamento. Preciso entender que o segundo mandamento ele direciona que a minha adoração deve ser dada a Deus, somente a Deus, e de uma maneira correta, ok? Então, é o que esse tópico 1.1 está trazendo a nós, professores. Depois ele vai falar sobre a proibição do mandamento. O que é? Havia uma ordenança, havia um direcionamento. Deus diz, não fazer imagem de escultura, porque não era necessário.
porque Deus estava sempre presente, falando com Moisés, falando com o povo através de Moisés. Então, numa atividade muito presente e próxima do povo, não havia necessidade. Até porque Deus estava se manifestando ao povo, estava se apresentando ao povo. Se Deus estava se apresentando, era necessário que eles entendessem a maneira de cultuar correta e buscassem a Deus como ele queria ser buscado. Então, a proibição a ordenança era simples, não fazer imagem de escultura. E o que era um ídolo? Era uma arte criada com ferramentas, moldadas por mãos humanas e esculpida em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algum ser divino. Deus estava proibindo algo que, infelizmente, o ser humano tende a buscar, o que é ter o contato palpável com Deus. O ser humano tem a necessidade de compreender Deus como algo palpável. Eu preciso ver algo. Eu preciso ter algo palpável para então eu acreditar em Deus. E Deus não queria isso. Deus não quer isso. Deus quer que vivamos por fé, que acreditemos que Ele vive, que Ele é vivo por fé, por relacionamento, por intimidade. Por isso a proibição de não fazer imagem de escultura, de não ter nada palpável, criado por homem, trazido por homem, por nada esculpido em pedra, esculpido em madeira, não. O que o segundo mandamento está dizendo não aceito, não quero a arte de inventar coisas, rejeito coisas feitas por mãos. Inclusive, quase todos os deuses egípcios eram assim, criados, representados através de aparências humanas. Por isso, Deus foi enfático em trazer essa verdade no segundo mandamento. Não façam imagens de escultura. O autor da revista cita até o deus Anubis, que tinha um corpo de homem, cabeça de chacal. Cita outros deuses também dentro da lição. De tentar trazer essas imagens de animais, de aves do céu, de aves de animais que rastejavam, fazendo escultura para tentar representar Deus através de algo palpável. E não é isso que Deus quer. Deus nunca falou isso, nunca aceitou isso, nunca direcionou isso. Pelo contrário, o segundo mandamento vem prevenindo contra isso. Traz essa prevenção. Então, há uma proibição dentro desse mandamento. A proibição de não fazer imagem de escultura, de não permitir ídolos na sua vida, na minha vida. Nós não podemos permitir esse tipo de ídolo que se coloca entre nós e Deus. É o que vem falando esse tópico 1.2. Depois, nós temos aqui o 1.3, já vai abrir, a explicação do mandamento. Deus se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Deus abominou, irmãos. Deus abomina ser representado por qualquer imagem que não seja Ele mesmo. Até porque Ele tem prazer em se apresentar. Se você pegar todos os textos bíblicos, todo o cânon sagrado, você vai ver Deus se apresentando, Deus se manifestando, Deus se revelando. Deus nunca buscou se esconder. Na verdade, quem se esconde é o homem quando cai em pecado. É o homem que tem vergonha de se aproximar de Deus por causa do pecado. Mas Deus sempre se manifesta. Deus sempre vem ao encontro do homem. Deus sempre busca o contato. Por isso que Deus sempre abominou. Deus expelia a ideia de se fazer imagem de escultura. Deus não quer imagem de escultura. Deus se recusa a ser representado pela imagem de qualquer coisa. Mesmo assim, ele declara uma razão para tal regra. Isso está na lição, o amor. Quando retratamos o zelo divino, não o comparamos com o sentimento doentio, invejoso, que deseja obter algo que lhe pertence. Mas estamos falando de um amor
doador, um amor zeloso, um amor do Salvador, um amor que doa, um amor que se entrega. É um amor descrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que Deus, irmãos, a todo instante ele vai buscar contato contigo, ele vai buscar ter encontro contigo, ter um encontro comigo. Ele não quer intermediação, ele não quer mediação, ele quer um contato direto com você. Fale isso na sua aula, diga isso, que não há necessidade alguma de haver imagem de escultura, de ter alguma coisa palpável para ver Deus, para sentir Deus. Não, não precisa disso. E o autor vem de maneira clara expressando isso nessa lição, explicando esse mandamento. Então, nós aprendemos nesse ponto 1 que o segundo mandamento ordena adorar a Deus diretamente. Diretamente. Sem mediação de qualquer objeto. Qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer símbolo, qualquer patuá, qualquer coisa que pode parecer que faz a mediação entre você e Deus, não é bom. Se torna e se tornará idolatria. Então, cuidado, não faça, não permita que nada venha estar entre você e Deus. O tópico 2 fala sobre avisos e promessas. Avisos e promessas inseridos dentro desse versículo, dentro desse segundo mandamento. É preciso cuidado na exposição de Êxodo 20, versículos 5 e 6, no que concerne a palavra de Deus. É necessário cuidado, leitura, obediência à palavra, né? Interpretar de maneira correta para que também nós não firamos a teologia, a exegese e a hermenêutica. Então, o autor ele expõe 3 subtópicos. Primeiro, a iniquidade dos pais nos filhos, a bênção para os que guardam os mandamentos, Deus quer ser ouvido, não visto. São os 3 subtópicos desse tópico 2, que fala sobre avisos e promessas. Tópico 2. É preciso cuidado na exposição. Por quê? Porque muitos têm usado uma frase sobre maldição hereditária. Quando pega esse texto, vão falar sobre maldição hereditária. E o autor, o nosso bispo Samuel Ferreira, ele expõe dessa maneira aqui, olha só. É preciso cuidado na exposição, no que concerne a Êxodo 20, 5, 6, sobre a palavra de Deus. Sobre o texto específico. Visito a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia, pois há os que fazem uso destes e outros textos para respaldar e defender a ideia de maldição hereditária, criando confusão, principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus. Então, cuidado quando for falar sobre esse termo da iniquidade dos pais nos filhos. Né? Aqui vai falar sobre a depravação, o desvio, a falta de conduta cristã na vida das pessoas, né? Na vida dos pais, e que isso gera consequência. E essa consequência trará o juízo de Deus. Então, não confunda a maldição hereditária com consequência do pecado e com o juízo de Deus, ok? A iniquidade dos pais nos filhos. Conforme o dicionário hebraico de Strong, maldade, em Êxodo 20, versículo 5, é uma das principais expressões no Antigo Testamento para indicar pecado. Esta expressão aponta para a ideia de desvio, depravação intencional, ou seja,
O Senhor Deus está falando sobre aqueles que conhecem a vontade dele, a sua palavra, mas se recusam a viver de acordo com a palavra do Senhor. Tais pessoas serão alcançadas pelo juízo de Deus, assim como as próximas gerações, caso compartilhem dos pecados de seus antepassados. Notar o final do versículo 5. Que me aborrecem. Portanto, o texto está enfatizando a durabilidade do juízo divino, enquanto permanecer as práticas abomináveis, a transgressão da lei. Evidente que há decisões, comportamentos e modo de vida dos pais que podem resultar em consequência na vida dos filhos, mas não significa que estes vivam debaixo de maldição. De maneira prática, os pais pecam, logicamente haverá consequência e juízo de Deus. Há uma decisão por parte dos filhos de querer viver também no erro dos pais, de querer continuar vivendo no pecado dos pais. E se esses filhos continuarem também vivendo no erro dos pais, logicamente que também sofrerão as consequências dos seus erros e sofrerão o juízo de Deus. Mas, se os filhos decidirem não mais copiar os erros dos pais, não mais caírem na depravação, não mais se desviarem de Deus, logicamente que eles não vão sofrer consequências de pecado. Logicamente que o juízo de Deus não virá sobre eles. Então, aqui quebra esse paradigma de maldição hereditária. É o que o bispo fez questão de enfatizar neste ponto, ok? O 2.2 fala sobre a bênção para os que guardam os mandamentos. Se há maldição, né? Se há, na verdade, consequência do pecado, consequência do erro, há também bênção para aqueles que guardam os mandamentos. Assim como está lá escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Okay? Bênçãos da obediência e maldição da desobediência, né? Consequências da desobediência. Então, há bênçãos de Deus guardadas, reservadas, liberadas para quem guarda os mandamentos do Senhor. Aquele que verdadeiramente o ama, quem ama verdadeiramente a Deus, aceita e tem os seus mandamentos como algo sagrado, irmãos. Faz questão de guardar os mandamentos, faz questão de preservar os mandamentos, por amor a Deus. Assim como o juízo divino viria sobre os que se recusam a viver segundo a vontade de Deus revelada, também o Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para os que amam e obedecem a Ele. Estas expressões, amar, obedecer, elas se remetem às palavras que o nosso Jesus Cristo proferiu poucos antes de ser crucificado. Né? Ele falou sobre isso aos discípulos. O apóstolo João escreveu: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Quem ama a Deus, guarda os mandamentos. E há bênçãos reservadas para aqueles que guardam os mandamentos. Além dos mandamentos, irmãos, nos preservar, além dos mandamentos prevenir que nós soframos as consequências, né? Consequências dos nossos erros, e, logicamente, o juízo divino. Além disso, quando eu decido, por amor, guardar os mandamentos do meu Senhor, além disso, eu ainda ganho bênçãos do céu. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que só quer ser tratado com exclusividade. Um Deus que faz questão que eu e você o amemos de coração, de tal ponto que não haja espaço em nosso coração para outra coisa, para outro objeto, para nada além do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E quando eu, por amor,
decido guardar os mandamentos do Senhor, Ele me livra, Ele me guarda, Ele me abençoa. Que Deus maravilhoso! O 2.3, ele fala, Deus quer ser ouvido e não visto. Vivemos em um tempo onde as pessoas, para serem levadas a acreditar em Deus, precisam de um veículo da fé. Estudiosos acreditam que a imagem pode ser uma distração em termos de adoração e que precisamos ter mais cuidado em ouvirmos mais a palavra. O ponto central do pensamento pagão, escute, era fazer ídolos para poder controlar os deuses. Esse pensamento não difere muito de nosso tempo, porque a espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito. As pessoas não se comprometem com Deus e com a sua palavra. Elas querem uma forma fácil de servir. Querem um Deus mais amigável, um Deus que pode ser adaptável aos seus propósitos, um Deus que atende aos seus pedidos quando é solicitado. Nós vivemos numa geração que tem dificuldade em lidar com o sagrado. Nós temos dificuldade, nós vivemos numa geração que tem dificuldade de viver uma espiritualidade verdadeira. Por quê? Porque hoje nós queremos a certeza de algo que nos veicule a fé. Né? O que seria isso? A gente quer algo que nos ligue a Deus. Seja um copo de água, seja uma vassourinha, seja um lenço, né? Seja algo desse tipo. A gente quer que esses objetos veicule a fé em nossa vida, e aí nós fazemos isso como um Deus da nossa vida, como um amuleto, como algo que nos protege, como algo que nos abençoa. E não é isso. Né? Aquele que nos abençoa é Deus. O autor da revista, o nosso bispo, ele está citando isso bem claro sobre essa espiritualidade contemporânea, onde as pessoas querem servir a Deus de uma forma fácil, né? De uma forma instantânea, de uma forma onde a Bíblia e Deus se adapte à sua maneira de viver. É Deus, é a palavra que tem que se adaptar a mim. E não é isso, irmão. Não é isso. A Bíblia não é antropocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. Somos nós que temos que nos adaptar à Bíblia. E não jamais a Bíblia se adaptar a nós. Deus, ele quer ser ouvido. Ele não precisa ser visto. Deus não tem essa necessidade. Ele quer apenas que as suas palavras, que foram registradas na Sagrada Escritura, elas sejam ouvidas por nós, sejam atendidas por nós, escutadas por nós por amor, que sirvamos a Ele com tanto amor que aceitemos aquilo que Ele quer para nós, viver de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos. É isso que Deus quer. Então, dentro desse tópico 2, eu destaco a misericórdia de Deus que dura para sempre. Essa misericórdia que, ainda que muitos errem, ainda que nós erremos, mas Ele tem e traz essa misericórdia sobre nós, permitindo que a gente refaça o caminho, permitindo que a gente entenda e compreenda esse amor, né? E aqueles que ainda, infelizmente, né, e por infelicidade, talvez vivam presos a esses ídolos, a esses deuses, a esses objetos, a esses veículos de fé, possam abandonar e entender que a adoração verdadeira, ela é em espírito e em verdade. Como ele disse, como o próprio Jesus disse àquela mulher samaritana, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que nós possamos viver desse jeito. O tópico 3 vai falar sobre o cuidado
com as imagens, tá? O cuidado que precisamos ter. Queria só destacar aqui no tópico 2, eu não falei sobre a chave que a gente sempre libera, né? Como se fosse a nossa senha na sala de aula. Então, a segunda senha é mandamento, ok? A segunda senha, a senha do segundo tópico é mandamento. E o tópico 3 vai falar sobre o cuidado com as imagens. Deus proibiu imagens de todo tipo. Isso é uma ordem. É uma ordem, um direcionamento, irmãos, é prevenção. Deus sabia, Deus sabe. Deus viu a necessidade de proibir o ser humano de fazer imagem para que não houvesse uma substituição da figura do próprio Deus em uma imagem esculpida por mãos humanas. Então, ele vai trabalhar 3 subtópicos. O primeiro, fugindo da idolatria, a importância de fugir da idolatria. Segundo, a idolatria na mente, a idolatria da mente. E o terceiro, a imagem que Deus aceita. Fugindo da idolatria. Eu até citei o texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 14, onde Paulo fala sobre isso. Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria, tá bom? Precisamos fugir da idolatria, porque senão a gente pode cair no erro da adoração a ídolos, adoração de imagens ou qualquer outro objeto de culto que pode fazer com que vivamos em idolatria, e a ideia não é essa. A idolatria é um erro. Então, a imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa, mas também tem o perigo de substituir a meta divina pelo próprio objeto, antes que o encontro com Deus seja alcançado. Deus proibiu, ele não criou esse mandamento apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar daqueles que são seus, né? Eu falei sobre isso, sobre a prevenção. Deus cria o mandamento, Deus ordena o mandamento como prevenção. A forma primitiva certamente dizia: você não fará uma imagem esculpida. Todos os povos têm a tendência a isso. Mas Deus não pode ser fixado, localizado ou limitado por uma representação. Né? O ser humano, se deixar a gente, irmãos, a gente começa a ter pontos de representatividade em nossas vidas, né? Através de um objeto que nos marca, através de algo que nos fez bem. Deus não queria isso, Deus não quer isso. É exatamente por isso que ele direciona esse segundo mandamento, que ele sabe. A imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa. Então, tenhamos cuidado. O ser humano, rapidamente satisfeito com o que é visível e palpável, corre o risco de não ir além das aparências do visível, do físico, do que pode ser verificado pelos sentidos da visão. A imagem tem um poder de captura quase mágico da pessoa. A imagem segura a pessoa. É por isso que tantas pessoas, tanto ser humano preso àquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que ele consegue ter os sentidos, aquela imagem ali para ele é tudo, eu faço qualquer coisa por esse objeto. Tome cuidado. A imagem tem poder de captura quase mágico da pessoa. Por isso, pode facilmente tornar-se um ídolo. Isto é, uma representação que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus, o Senhor da história e da liberdade. Qualquer coisa que vá ocupar o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, no seu dia, se torna um ídolo. Observe, né? Faça uma análise, uma introspecção, introjete isso, pense e analise se você não tem colocado algo na sua vida que tenha ocupado o lugar de Deus. Então, por isso, a gente precisa fazer essa introspecção. Por quê? Para fugir da idolatria. O 3.2, ele vai falar sobre a idolatria da mente. Nem todas as imagens falsas de Deus estão apenas nos templos.
né? Não existe apenas imagens falsas de Deus nos templos, nas igrejas. Não. Elas também existem nas mentes e corações de homens incrédulos. Não necessariamente os ídolos vão ser adorados pelas pessoas que vão a certos templos e a certas igrejas. Mesmo sem ir a igrejas e templos, o homem, o ser humano, né, digo, pode ter seus ídolos. Não só, né, na carteira, como alguns usam, mas na própria mente, como o bispo está falando nesse ponto 2, onde pessoas colocam esses ídolos em sua mente. Frases como as seguintes: gosto de pensar em Deus como grande arquiteto ou artista, ou não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso. É importante apontar que aqueles que se sentem livres para pensar em Deus como quiserem também estão quebrando o segundo mandamento. Hoje nós temos, né, na nossa geração, de maneira bem clara, a relativização dos mandamentos e das sagradas escrituras, onde as pessoas querem tratar Deus como elas bem querem, como elas bem desejam. E muitas começam a tratar Deus do jeito que elas colocam em suas mentes. Ah, Deus é juiz, Deus é amor e ele aceita tudo. Ah, Deus é o arquiteto, eu vejo Deus apenas como criador, arquiteto do universo. Eu até tive um contato ontem com uma pessoa, um vizinho, que ele se diz cristão. Ele diz que é cristão protestante. Toda vez que eu tenho contato com ele, eu convido ele à igreja, e já orei com ele algumas vezes, bato um papo com ele, ele já tem uma idade avançada. E ele me encontrou nessa quinta-feira, quando eu estava voltando do trabalho. Eu falei: ei, rapaz, como é que você está? Eu tive o meu quinto infarto. E começou a contar uma história triste. E eu falei: o senhor está precisando fazer uma análise espiritual, o senhor precisa verificar a sua vida com Deus e ter a certeza de que o senhor está salvo. O senhor tem certeza da sua salvação? O senhor tem certeza de que, se Deus o chamar hoje, o senhor vai para o céu, morar a eternidade com o Pai, com Deus? E ele me respondeu: eu tenho certeza, sim, eu tenho certeza da minha salvação. Eu leio a Bíblia, eu falo o Salmo 91, eu falo Salmos 93, 23. Então, você vê num discurso de uma pessoa dessa que ela trata Deus como ela quer, como ela criou na sua mente. Ela tem uma idolatria na sua mente de um Deus que ela projetou e que não é esse Deus. Não é o Deus do céu, o Deus que se apresenta, o eu sou o que sou. Não é. Então há um perigo nessa idolatria da mente de ter Deus como eu quero que Deus seja. Não é desse jeito, tá bom, meus irmãos? O autor vem falando sobre isso, sobre esse cuidado. Aí ele termina esse ponto dizendo: o mundo está cheio de pessoas que têm ideias falsas sobre Deus. E isso ocorre porque elas se recusam a acreditar no Deus que tem dito acerca de si mesmo em sua palavra. Elas não querem acreditar no Deus bíblico, no Deus da Bíblia, no Deus que se manifestou em graça. Eles querem acreditar no Deus que eles querem acreditar. Eu faço o meu Deus. É como se eles dissessem isso, tá bom? O 3.3 saiu errado aqui, irmãos. O 3.3, me perdoe, mas é a imagem de Deus aceita. A mente finita, natural, não tem como entender ou captar a grandeza das coisas de Deus. Realiza. Quando Deus criou todas as coisas, fez homens e mulheres à sua imagem. Aqui está o porquê de Deus rejeitar imagens. Ele já tem sua imagem e somos nós. Nós não temos permissão para fazermos imagens que representem a Deus. Afinal, o próprio Deus já nos criou a sua imagem e semelhança. Nossa presença na Terra já é um testemunho do poder da glória do Criador. Mas, infelizmente,
o pecado prejudica, mas a perfeita obra redentora de Jesus Cristo restaura. O autor está dizendo, não há necessidade, né? Até por isso que Deus deixou de forma expressa nesse versículo, nesse mandamento, que não há necessidade de se fazer imagem de escultura, não há necessidade de fazer objeto algum, porque aquilo que deveria ser criado já foi criado por Deus. Perdoe. Já foi criado por Deus, inclusive nós, que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Infelizmente, o pecado deturpou essa imagem e semelhança. Mas aquilo que o pecado deturpou, a graça de Deus consertou, a graça de Deus ajeitou. Então, nesse ponto 3, nós aprendemos de maneira expressa: Deus proíbe imagens de todo tipo. E aí, a terceira chave, terceira senha da nossa aula é idolatria. Idolatria, ok? Conclusão: existem princípios que jamais devem ser esquecidos ou quebrados. Elas podem determinar tanto a bênção quanto a maldição em nossas vidas. Assim é o segundo mandamento, que traz direcionamento, que traz prevenção, que traz bênçãos e que proíbe a idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que ocupa a exclusividade de Deus, tudo aquilo que tira a atenção de Deus, se torna idolatria em nossas vidas. Idolatria não é apenas fazer ídolos. Idolatria não é apenas ir a templos e adorar imagens de escultura. Mas idolatria é também aquilo que pode e representa a mediação entre Deus e os homens. E que por falha, por necessidade humana de ter algo palpável, de veículo de fé, acaba transformando isso em seus ídolos e construindo essas imagens. Então, que Deus nos preserve de nós adorarmos outras coisas, que Deus nos oriente a sempre adorarmos a Ele e que aprendamos a fugir da idolatria. Tem gente que adora carro, tem gente que adora casa, tem gente que adora tanta coisa, irmão, e acaba colocando esses ídolos no lugar de Deus no seu coração. Cuidado, vigie, viva para Deus, adore a Deus, glorifique a Deus. Somente Ele é digno de ser adorado, é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula maravilhosa no domingo, você estude a revista, estude a palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa continuar, né, te instruindo ainda mais. Foi só um norte que nós trouxemos, foi só um norte que eu trouxe nessa aula, mas que o Papai do Céu possa também continuar falando ao seu coração. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Beijo no coração. Fique na paz. Foi. Só pegou, falhou ali só um slide. Tá bom. Uma hora? Pô, mais ou menos, não foi? Caraca, é. Dormiu. Dormiu?